Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Rádio Nerd, episódio de número 270. Já 270 episódios do Rádio Nerd, em 4 anos, quarta temporada. Eu sou o Daniel Nascimento e desde já agradeço pela sua audiência no programa de hoje. Programa deste domingo especial, vamos falar de mais um live action da Disney. Aí você vai pensar, nossa, live action da Disney. Tô lembrando aqui do último que foi Branca de Neve. Foi aquele fracasso de bilheteria, fracasso de filme também. Mais um nesse ano. O que a Disney tá querendo? Teve também o Mufasa, né? Mas Mufasa foi já no ano passado, né? Mas... Qual foi esse ano, Mufasa? Foi ano passado, né? Mufasa foi ano passado. Final do ano. Mais um. Nossa, o que a Disney tá querendo? Mas eu tenho que falar. Lilo e Stitch é um bom live action. Parabéns à Disney. Parabéns aos produtores. Até que enfim a Disney faz um live action de respeito. Que respeita a história da Disney. Que respeita os fãs, né, da Disney, né? Enfim, live action do Lilo e Stitch é muito bom, principalmente porque trata de família. Isso, o filme todo é sobre família. Até parece que dá até uma... Como é que fala? Deixa o pessoal ali que gosta de Velozes e Furiosos até um pouquinho mais interessado, vamos dizer, né, quando se fala família. Mas o live action é sobre família. E aí, a Disney, que vinha pisando na bola, principalmente com as famílias, trazendo live action que às vezes não eram interessantes para você levar toda a sua família para assistir, dessa vez acerta e acerta bem. E é isso que a gente vai falar neste programa de hoje. Lilo e Stitch é o live action da Disney que vai arrastar uma grande multidão de pessoas no cinema do mundo inteiro, porque é um live action que respeita, volto a dizer, que respeita a história da Disney, que respeita os fãs, né? Tanto de live action, tanto também da animação do Lilo e Stitch. Embora tenha algumas mudanças também, que a gente vai falar aqui durante o programa, né? Para os fãs que são mais fiéis ali à obra original, pode ser que o filme dê uma caída, principalmente no final, porque há uma mudança muito interessante no final, mas também há uma mudança em relação ao antagonista do filme, né? O que a gente vai falar mais durante o episódio de hoje. Só que eu vejo de outros olhos, né? Eu vejo que talvez a Disney deixou para uma continuação, tá? Deixou as coisas que acontecem na animação para uma segunda animação, para um segundo filme que deve vir com certeza devido à grande procura que está acontecendo em relação ao filme, principalmente nos Estados Unidos. Daqui a pouquinho também a gente vai falar mais um pouco sobre bilheteria desse filme. Enfim, o programa de hoje tá bastante animado e eu tô bastante feliz com a Disney. Se no último live action eu critiquei bastante a Disney, desta vez eu tenho que parabenizar a Disney por fazer um live action de respeito. Vamos lá então, como a gente faz sempre aqui no Rádio Nerd, quando sai um filme, fazemos 2 programas. Primeira parte, sem spoiler, para você que ainda não foi ao cinema, para você que não gosta de spoiler, para pelo menos ter uma opinião de que vale a pena ou não gastar o seu dinheiro para ir assistir o filme no cinema ou esperar mais um pouquinho. A gente sabe que daqui a pouquinho o filme vai estar aí nos aplicativos, principalmente no aplicativo do Disney Plus, né?
Vale a pena ir no cinema, gastar seu dinheiro, sair nesse frio que tá fazendo, pelo menos aqui na região sudeste, na região de Belo Horizonte e na região sudeste e sul do Brasil, tá fazendo bastante frio, né? Vale a pena sair de casa no frio, com a patroa, com as crianças, pra ir no cinema, um programa que tá ficando cada vez mais caro, querendo ou não, a gente sempre tá batendo nessa tecla aqui no Rádio Nerd. É um programa, o cinema é um programa que antes você podia levar a família, era um programa mais barato, vamos dizer assim, que tá saindo cada vez mais caro por causa do aumento do preço do ingresso, aí tem aumento de gasolina para quem vai de carro, o estacionamento também aumentou, pipoca, refrigerante também aumenta, enfim, é um programa que tá ficando cada vez mais caro, e aí as pessoas têm que escolher, vale a pena ir? Vale a pena levar a criança, né? Então, a galera, muita gente gosta de ouvir a primeira parte aqui sem spoiler, pra ver se vale a pena. E aí depois para um pouquinho, vai lá assistir, caso queira assistir, e depois volta pra assistir a parte, pra assistir ou pra ouvir a parte com spoiler. Como sempre, vou até colocar aqui que eu esqueci, né? A sirene vai tocar, né? Quando a sirene toca, vamos começar a dar spoiler pra galera, né? Então, pra você que não é fã de spoiler, aí quando a sirene tocar, você vai dar no pé. Deixa eu só colocar a sirene aqui, que eu esqueci da sirene, olha só. Ainda não, né? Só bati aqui. Mas quando a sirene tocar, e aí a gente vai começar a passar o spoiler pra você. Então vamos lá? Vamos começar a primeira parte do nosso programa de hoje, sem spoiler. Vou comentar que é um filme bom. E já vou dizendo logo de cara, vale muito a pena você pegar aquele dinheirinho guardado no final do mês pra levar a família pra assistir Lilo e Stitch. Porque é um filme família. É um filme que trata sobre família, trata sobre união, né? É uma garota que não tinha amigos e tem um problema familiar bastante sério, a irmã é a que cuida dela. Isso aí é vamos dizer assim, é a animação, né? E os pais estão ausentes, os pais já morreram. Então é um filme que trata muito de união, de família. É um filme bastante interessante para levar aí a sua família para poder assistir, né? Entrando no filme, o que me chamou mais atenção desse filme foram as atuações, tá? Isso porque nós estamos falando de um filme que a sua protagonista é uma criança, que no filme tem 6 anos, mas a atriz nesse momento, a atriz quando filmou o filme tinha 6 anos, né? Hoje, eu vou até pegar o nome dela aqui, a atriz Maya Kelorra, ela é havaiana, né? Ela é uma gracinha. Ela tem, deixa eu ver, 7 anos hoje, né? Mas na época lá da gravação ela tinha 6 anos. Então é uma criança, né? E o que chamou muito a atenção da Maya Kelorra é que ela atua muito bem. Ela é a Lilo tirada da animação. Ela conseguiu, e aí é muito raro, porque é uma criança, a gente tá falando de uma criança de 6 anos. Ela conseguiu pegar todos, não só, vamos dizer assim, os trejeitos da Lilo, da animação, mas pegar o principal, que é a essência da personagem. E ela conseguiu pegar muito bem a essência da personagem da animação para trazer para o live action. Então fica parecendo que é animação retirada e vindo para live action. Eu fiquei bastante impressionado com essa menina, com essa criança, né? Com a Maya, né? E um grande acerto da Disney, porque ela também tem características da Lilo, né? Ela é havaiana, né? Ela é uma criança que, pelo que eu vi aqui nas pesquisas, ela nasceu no Havaí, ela é havaiana. Então, um salve pra Disney em relação a isso, né? Manter a essência da personagem. E aqui, a essência da personagem, a essência da Lilo, ela foi mantida.
pela Disney, né? Vamos dizer assim, pela Disney. Tava achando que a câmera tava meio torta. Vamos ler. Pela Disney, mas também pela atriz que conseguiu, com 6 anos de idade, manter a essência da personagem da animação no filme. Então, eu fiquei bastante impressionado com essa atriz mirim, que, ó, você vai ouvir muito falar muito dessa menina, tá? Maya Keloha, havaiana, né? Então é Keloha, né? Você vai ouvir falar muito dessa menina no futuro, não só na Disney, mas em outras produções, em outros estúdios, tá? É uma brilhante atriz. Ainda falta, lógico, a gente tá falando de uma criança de 6 anos, ainda falta mais estudos, alguma coisa para ela virar uma atriz completa, né? Mas o que ela faz com 6 anos é bastante impressionante. É como se, volto a dizer, é como se você tivesse retirado a Lilo das animações e trazido para o mundo real, né? O carisma dela também é bastante interessante. O carisma da atriz, né? É bastante, vamos dizer assim, marcante desse filme. Então, um dos pontos fortes realmente é em relação à atuação. Aliás, em atuação, assim, vamos para além do Stitch, né? Mas deixa pra eu falar do Stitch mais pra frente, porque o Stitch, ele é uma animação, né? Vamos dizer assim, é um CGI. Então eu vou deixar pra falar do CGI mais à frente. Que eu queria falar da Nani, né? Que é feita ali pela Sydney Egdon, né? Também uma boa atuação da atriz, tá? Uma boa atuação da atriz que é ali a irmã da Lilo, né? E ali também uma atriz jovem, né? Até porque tem que ser, porque a irmã dela, ela ali tá com acima dos 18 anos, então ela já cuida da Lilo. E também é uma boa atuação da Sydney, né? Da Sydney Egdon, né? Que é o nome da atriz, tá? Em termos de atuação, esse filme tá muito bem feito, né? Tem as pitadas de diversão, principalmente quando entra os atores ali que faz o Jumba e o Agente Pickley, né? Eles são o alívio cômico, vamos dizer, do filme, juntamente, é lógico, com o Stitch, né? E tá feito, tá bem feito. É um filme, volto a dizer, pra família, pra criança se divertir, pra criança dar risada. Eu mesmo, em alguns momentos, dei algumas risadas no filme. E olha que é difícil fazer rir, né? Difícil, pra mim fazer rir é muito difícil. Mas foi um filme que me divertiu. Foram atuações que me divertiram, que me divertiu, né? Então, em termos de atuação, o filme tá bem feito, vamos dizer assim, né? Vamos passar para o CGI, porque assim, nessa animação, o CGI ele é fundamental, porque o personagem principal desse live action é um CGI, né? E aí também vale os parabéns para a atriz lá, a Mirim, né? A Maya, por ter atuado com um CGI. Não tem ali um boneco, não tem o Stitch ali de verdade, né? Então é ainda mais difícil fazer isso. E ela faz com brilhantismo. Mas falando em CGI, o CGI também tá muito bom. Tá bem caracterizado, como se fosse nos quadrinhos. O Stitch tá muito parecido, com os quadrinhos não, desculpe, com a animação. É força do hábito, né? Tá parecido muito com a animação, né? O Stitch é como se também tivesse sido retirado da animação e trazido para o live action. Tá muito bem feito o CGI do Stitch. E aí também dos extraterrestres, aí, principalmente do Jumba e do Agente Pickley, né? A gente tem pouca atuação deles com o CGI de extraterrestres. A maior parte do filme, eles ficam com trejeitos de humanos, né? Que é muito diferente do que acontece, por exemplo, na animação,
em que eles ficam a maior parte do tempo como, vamos dizer, como humanos, e aí só em alguns momentos que eles têm que sair, né, tem que aparecer em público, eles colocam ali o holograma, vamos dizer assim, muda para a aparência de humano. Mas aqui é bastante salutar, porque o que acontece? Ia ficar muito caro pro filme fazer o filme todo com o Stitch sendo CGI, lógico, mas também o Jumba e o Agente Pickles sendo CGI. Ia ficar muito mais caro o filme. Às vezes também eles iam ter que cortar ali no CGI e aí não ficaria muito legal. Então foi uma estratégia, né? Eu acredito, pelo menos tento acreditar, que foi uma estratégia dos produtores para poder aí deixar o filme mais barato e com CGI melhor, né? Bom, o que eu posso falar mais? A história. Enfim, a história, o início, todo o desenvolvimento, ela é muito parecida com o que você já viu na animação, tá? E aí a Disney acerta porque ela respeita a animação, né? O diretor, só deixa eu pegar aqui que eu acho que eu não peguei o nome do diretor, que só para deixar aqui, é o Jim Fisher. É o Jim Fisher. Jim Fisher é o diretor. E aí o diretor, o Jim Fisher, e também a Disney, eles acertam em manter a história vamos dizer, a história da animação, tá? No final, o que pega é o final. Pra você que é muito fã da animação, você talvez não vai gostar ali do final, que tem uma mudança bastante importante na história, que não acontece na animação, aqui no live action acontece, e também a mudança do antagonista do filme, tá? Mas em relação ao antagonista do filme, e aí eu acredito que foi uma ideia da Disney não apresentar todas as cartas agora, né? Não fazer a história toda agora, porque a Disney, ela tem guardada a ideia de fazer um segundo filme, uma continuação, e transformar Lilo e Stitch live action em uma franquia, tá? E aí, tudo bem. Se for isso, vale muito a pena fazer essa mudança, vamos dizer assim, que foi feita aqui nesse filme, que eu vou chamar de filme 1, tá? Porque aí, no segundo filme, você traria ali o vilão do filme, o vilão principal do Lilo e Stitch, né? Vamos dizer assim, né? Então, se a ideia é essa, muito bem. E eu acredito que o que aconteceu? Se tinha a ideia de fazer um segundo filme, mas antes tinha que se esperar a bilheteria, lógico, né? Tem que se esperar a bilheteria para saber se vale a pena fazer ou não um segundo filme. Tanto é que nesse filme, embora tenha uma cena pós-crédito, ela não faz uma ligação com o segundo filme. Um personagem aparecendo, como por exemplo, vamos dar uma ideia, no Sonic, né? No Sonic ele faz a ligação nas cenas pós-créditos, mostrando que vai ter um segundo filme. Aqui, por medo da Disney, eles não fazem isso, né? Mas a ideia era ter um segundo filme. Eu acredito, né? Por isso que eles não apresentam todas as cartas da animação agora, porque, logicamente, eles estão esperando fazer aí esse segundo filme. Aí, ok, em relação o vilão, né? Vamos dizer, o antagonista do filme. Já em relação ao final, eu acho que a Disney, ela quis deixar, e não vou contar o final, lógico, mas vou só dar uma opinião. Eu acho que a Disney quis deixar uma coisa mais humana, tá? Quis deixar algo mais factível, vamos dizer assim, né? E assim, a mim não atrapalha. Vou dizer um final que me atrapalha bastante,
em termos de live action da Disney, que é o final de A Pequena Sereia. Porque ali a gente tem uma mudança da estrutura do final, vamos dizer, que muda completamente a história. Só relembrando, no live action, em nenhum momento o príncipe salva a Ariel. Né? E na animação, no final, o príncipe salva a Ariel porque o Ariel salvou o príncipe. Então, tem aquela troca, já que ela me salvou lá no decorrer da animação, no final o príncipe vem e salva ela. Aqui, o filme, no caso lá da Ariel, ele quebra essa ideia. Por isso que eu odeio o final. Odeio é uma palavra bem forte, né? Não gosto, né? Do final de Pequena Sereia. Já aqui, essa mudança, ela não quebra a história, tá? É uma mudança que é feita no sentido de deixar a história mais humana, vamos dizer assim, né? Deixar a história mais factual, né? E ela não quebra o sentido da história. Então aqui, embora eu acho que muita gente que é mais ligada à animação não vai gostar tanto do final, mas eu acho que aqui não se quebra a história. A história ela não é prejudicada por essa mudança que acontece no final do filme, né? Bom, falar mais o que? Eu acho que eu já falei de tudo, né? Falei de tudo. Então vamos fechar essa parte sem spoiler para falar que é um filme bastante legal. É um filme muito bom. A Disney acertou neste live action. E é por isso que vai fazer uma grande bilheteria em cima desse filme, né? Vamos dizer assim, eu vi muita gente falando na internet que esse filme ele vai... não é salvar, vamos dizer assim, ele vai pagar os fracassos, principalmente os fracassos da Marvel, que a Marvel teve no início desse ano de 2025, tanto com o Capitão América, que não foi assim um grande fracasso, mas também não foi um sucesso, e aí sim, Thunderbolts, ou Novos Vingadores, que foi muito mal das pernas na bilheteria, mas muito por causa do histórico da Marvel, porque o filme é interessante, o filme é bom, né? Eu falei aqui, tem aí pra você que ainda não viu a minha análise do filme dos Vingadores, tem aí logo abaixo, tanto no YouTube, tanto nas plataformas de áudio. Mas aqui a Disney vai fazer uma boa grana, né? Vai fazer uma boa grana porque é um filme, volto a dizer, eu vou falar várias vezes neste episódio de hoje a mesma palavra. É um filme família. É um filme pra família. É um filme que você pode levar a sua criança, sendo ela de qualquer tamanho, pode levar a sua esposa, pode levar a sua mãe, e que porventura já esteja aí idosa e que gosta de assistir filme, pode levar teu cachorro. Eu acho que cachorro não pode, né? Cachorro... Não leva não. Vai levar cachorro no cinema, né? Mas pode levar qualquer pessoa pra assistir, né? Que não vai ser impactada com nada, né? Você não vai ficar ali tendo que ficar meio sem graça, de depois ter que explicar o que é aquilo para uma criancinha ou para sua mãe mais idosa. Você não vai precisar, não vai te impactar, não vai ter impacto nesse filme. Esse filme é a Disney voltando a fazer live actions para a família. É a Disney voltando a fazer filmes para a família, o que é muito bom. Eu quero filme de família, eu quero que a Disney faça filme que eu possa me divertir. Que eu possa... Eu não tenho filho, né? Então, tudo bem, eu vou sozinho, né? Mas que as pessoas possam levar a sua família para poder se divertir, passar o tempo no cinema. Então, por isso, se você tem aí um dinheirinho sobrando, pode ficar tranquilo, é um filme pra família, é um filme divertidíssimo. A Disney acertou aí com esse live action da Lilo e Stitch. Agora,
a sirene vai tocar e para você que não gosta de spoiler, um grande abraço, volte depois, pare aqui e depois volte. Agora para você que já assistiu o filme ou que não tá nem aí para spoiler, pode ficar com a gente, que agora eu vou contar o filme com spoiler. Então tá aí, a sirene tocou. Vamos começar então a contar o filme com spoiler. Vamos trazer aí informações importantes que tem no filme e agora eu também fico mais livre para poder comentar sem sacanear aí a experiência de ninguém. Toma uma água. Gente, tá frio, mas tá seco também, né? Importante tomar água. E eu tô aqui, parece que vou gripar, tô com a voz meio estranha, o corpo meio estranho o dia inteiro, né? Então tem que se proteger porque o frio já tá aí e essa época é a época de gripe, né? Mas vamos lá, vamos falar de Lilo e Stitch. O filme ele começa como a história da animação. Então mostra ali o espaço, né? Nós tem lá aqueles extraterrestres, tá lá o Jumba que fez, ele que é o cientista que fez a arma 626, né? Acho que agora eu vou lembrar, é a ameaça 626 do Stitch, né? Mas enfim, ele que fez isso mesmo, ameaça 626. Tá? Ele que criou o Stitch, então ele tá ali num julgamento, né? Como acontece na animação, e o Stitch ele é preso e condenado ali nesse julgamento. Só que ele foge, pega uma nave e voa em direção à Terra, né? Como é na animação, né? E depois dessa primeira parte, a gente começa a conhecer a Lilo, né? A criança Lilo, que é uma criança que não tem amigos, né? Acabou de perder os pais, é criado pela irmã, que no caso é a Nani, né? E aí tudo isso faz com que ela, além de ser uma criança fechada, vamos dizer assim, até porque não tem com quem conversar, né, tadinha, é uma criança que sofre alguns bullying das amigas, né? Deixa eu colocar isso aqui pra dentro pra não ficar aparecendo na tela ali como se fosse brilhante, né? Brilhando na tela fica feio. Mas ela sofre bullying das amigas por ser uma criança diferente, né? O que é de praxe, que acontece de fato, né? E aí ela vê um clarão no céu, que era a nave do Stitch chegando na Terra, né? E ela pede um amigo, né? Uma cena bem assim impactante, vamos dizer assim, né? Bastante emocionante. Ela pede um amigo, né? E esse amigo chega, que é o Stitch, né? E aí eu quero falar mais profundamente, vamos dizer, da Maya Kelloher, que é a menina que faz, a criança, né? Tem 7 anos aí, que faz a Lilo, né? Ela brilha no papel da Lilo. Volto a dizer, é como se fosse pegar a Lilo das animações e trazer ela pra HQ. Em todos os momentos. Nos momentos divertidos, quando ela, por exemplo, tá ensinando o Stitch lá a bons modos, né? Porque o Stitch é uma arma de destruição. Nos momentos em que eles estão ali se divertindo no hotel lá onde a Nani trabalha, né? E aí a Nani acaba desempregada do hotel porque a Lilo, juntamente com o Stitch, aprontam poucas e boas, acaba estragando lá acaba estragando todo o movimento do hotel, coloca fogo lá na mesa
Então, nesses momentos ela brilha, mas nos momentos também de emoção, que tem uma cena muito bonita desse filme, que é logo após a Nani ter, vamos dizer, aberto a mão, deixado de ter a guarda da Lilo, vamos dizer, né, abrido mão da guarda da Lilo, ela tem uma conversa muito bonita com a irmã, na rede, deitada na rede, né? A irmã fala pra ela de uma maneira, vamos dizer, não direta, de uma maneira indireta, que elas vão ter que se separar, né? Uma cena bastante bonita. Outra cena muito bonita dela é no final, quando ela tá, a nave, aí já estamos chegando no final, né? A nave do Jumba, que eles estão voltando pro espaço, cai na água e ela tenta salvar o Stitch, né? Porque o que é dito lá no início do filme? Que o Stitch, ele é uma criatura que não pode com a água, tá? Até por isso que os ETs lá, né? Os extraterrestres, e eles deixam o Stitch ir pra Terra, porque se ele caísse na água, ele ia afundar. A massa dele com a água afunda e ele morreria. Então, nesse final, assim, a Lilo, ela tenta salvar o Stitch, mas ela não consegue carregar ele, porque ele fica muito pesado dentro d'água, né? A nave cai dentro d'água, os dois afundam. Na verdade, ele vai lá salvar ela, né? Uma cena muito bonita, né? Ela fica presa lá, as ferragens da nave lá no fundo do oceano. E aí o Lilo, o Stitch, mesmo sabendo que ele vai naufragar, ele vai afundar, porque debaixo d'água ele fica mais pesado, ele não consegue subir à superfície, ele meio que, vamos dizer assim, dá a vida dele para salvar a amiga, a nova amiga dele, a Lilo, né? E aí depois a Lilo, ela tenta carregar ele, vamos dizer assim, tenta puxar ele pra superfície, mas ela, lógico, ela não consegue puxar ele, e aí é uma cena muito bonita, vamos dizer assim. Então a menina, a Nani, a Maya, ela brilha no papel da Lilo. Falar agora do Stitch, os dois, vamos dizer assim, né? O filme tem o nome dos dois. O CGI do Stitch tá muito bem feito, tá muito bem produzido, vamos dizer assim. A gente vê que a Disney teve um carinho muito grande em fazer esse personagem, até porque ele, juntamente com a Lilo, lógico, é o que tem mais tempo de tela, né? É o personagem que vai... é o personagem principal, vamos dizer assim. E tem cenas marcantes dele, né? Que é uma dele dando a vida dele, sabendo que ele não ia sobreviver. Mesmo assim, ele dá a vida dele pra salvar a Lilo, que é uma cena muito bonita, muito legal, impactante ali no final do filme, né? Já é ali o ápice do filme, vamos dizer, né? Mas tem as cenas dele sendo engraçado, né? Porque o Stitch, eu acredito que seja um dos personagens que mais vendem pelúcias da Disney, né? É um dos personagens que a Disney mais consegue vender pelúcia, porque é um personagem fofinho, mesmo sendo uma arma de destruição, como é falado, tanto na animação quanto aqui no HQ, é um personagem fofinho que dá pra fazer ali uma pelúcia, né? Então eu acredito, eu não tenho esse estudo, mas é um dos personagens que mais vendem pra Disney, é o Stitch, né? Então nos momentos engraçados também, tá muito bom do Stitch, os momentos que ele tá fugindo ali, tanto do Jumba, tanto do Agente Pickle, tá muito bem feito também, né? A gente consegue notar que houve um trabalho muito especial da Disney em se tratando desse live action, em se tratando principalmente do Stitch. Falar da Nani, a Sydney Egdon, né, que é a atriz, também ela tem cenas bastante interessantes. Essa cena, igual eu falei, dela conversando com a
com a Lilo lá na rede, mas a cena mais marcante dela é a cena dela salvando o Stitch. Porque lá no final, quem salva o Stitch é a Nani, né? A Nani, primeiro, ela pensa em deixar o Stitch lá e voltar, mas aí vem na cabeça dela, não, o Stitch ele é muito importante pra minha irmã, né? E eu não posso deixar a minha irmã, que já perdeu o pai, que já perdeu a mãe, perder agora o melhor amigo dela. Que ali, naquele momento, o Stitch já era o melhor amigo dela. E aí ela volta, pega o Stitch, mas só que, como eu disse, o Stitch fica pesado na água, ela não consegue andar. E aí, com a força que ela tem, porque o filme todo fala que ela era uma grande surfista, mas que deixou de ser surfista para cuidar da irmã dela, né? Então ela tem força, né? O filme apresenta pra gente durante o filme todo que ela não é uma personagem que apenas trabalha no hotel. É uma personagem que desde cedo é uma pessoa que nasceu já nadando. Então ela tem, com certeza, como técnica de ficar muito tempo abaixo d'água, tem a força como todo o surfista tem que ter. E aí ela carrega o Stitch e vai andando no fundo do mar, porque a nave não caiu muito longe da praia. Então, já que ela não consegue subir com ele para a superfície, ela vai carregando ele no fundo do mar e consegue salvar ele depois, fazendo ali uma espécie de... aqui chama de... Ela pega na bateria do carro e consegue eletrocutar ele, fazendo com que ele volte à vida. É uma cena muito boa da personagem ali no final. Mostra a força da personagem, né? Ela também tá no meio desse problema que eu falei quando estava comentando o filme sem spoiler. Por quê? Porque a Nani, ela abre mão da guarda da Lilo. Isso é uma coisa que não acontece na animação. Aqui no live action, a Nani ela abre mão da guarda da Lilo, porque a mulher lá do conselho tutelar já tinha ido visitar ela uma vez, não tinha dado certo, porque ela, Nani, não foi na apresentação da Lilo, e a Lilo tava com raiva da Nani. E aí, na primeira visita do conselho tutelar não dá certo, ela ganha mais uma chance, na segunda chance também ela não consegue provar que pode cuidar da Lilo. E aí tem todo esse problema da Lilo anteriormente, numa outra cena em que a Lilo tá surfando junto com a Nani e com o Stitch. Acontece que os dois, o Jumba e o Agente Pickles aparecem lá, e aí o Stitch derruba elas na água, e numa dessa confusão, o Stitch ele fica em cima da Lilo, e a Lilo acaba meio que afogando, né? E a Lilo é levada para o hospital, não acontece nada com ela, só que ela não tem seguro. E aí como que ela vai pagar? O único jeito da Nani pagar o seguro é abrindo mão da guarda da Lilo, deixando com que o Estado pague pelas custas do hospital, né? Então tem essa diferença. A Nani abre mão da guarda da Lilo, né? É polêmico, mas eu acho que deixa o filme mais realista, porque a Nani, ela é também não é uma criança, mas ela é uma jovem adolescente que não tem a cabeça para cuidar de uma criança, né? E aí, embora no final resolvido ali que os vizinhos ali da Nani e da Lilo vão ficar com a guarda da Lilo, né? É polêmico porque o jeito que a Nani abre mão da guarda da Lilo é, assim, muito fácil, vamos dizer assim. Embora, acho que também, volto a dizer, deixa a coisa mais humana, né? Porque a Nani, ela tinha o sonho de ser
de fazer a faculdade lá para bióloga. E aí isso realmente acontece. A Nani, o final do filme, a Nani mostra a Nani pegando um avião e indo embora do Havaí para poder fazer a faculdade lá nos Estados Unidos, né, no território americano, de fato, né? E quanto a Lilo fica com os vizinhos dela, né? Então a guarda da Lilo fica com os vizinhos que tem ali o David, né? Que é o pai e a mãe do David, que é o romance, vamos dizer assim, o par amoroso da Nani. Embora não tenha romance nesse filme, né? Fica subentendido que um gosta do outro, mas não há um romance de fato no filme, tá? E assim, essa é a grande mudança do filme. Juntamente a essa mudança, tem uma outra mudança bastante interessante quanto ao antagonista, quanto ao vilão do filme. Porque aqui, na animação, o vilão é o Gantu, né? Aqui o Gantu, ele não aparece, tá bom? O Gantu, ele não se diz sobre o Gantu, não tem cena pós-crédito sobre o Gantu, ele não aparece. O antagonista é o Jumba, tá? Então o Jumba, ele vira o antagonista do filme. Então todos os acontecimentos do final do filme em relação ao Jumba, que se rebela e aí quer pegar o Stitch de qualquer maneira e levar o Stitch de volta. Então, o antagonista desse filme é o Jumba, né? Embora nas animações o Jumba, ele muda de lado. E aí é que tá, que eu disse o seguinte: se a Disney for fazer o segundo, como eu acredito que vai fazer, pela perspectiva de bilheterias desse filme tá sendo bastante alta, né? Então tudo indica que a Disney vai fazer um segundo filme, vai continuar, vai transformar Lilo e Stitch live action em uma franquia. O Gantu deve aparecer no segundo filme, né? Tudo indica que o segundo filme, o vilão será o Gantu. Aí sim, tá fantástico, né? Porque a Disney, ela não mostra todas as cartas agora. Deixa para apresentar num segundo filme. E aí, nesse mesmo segundo filme, lá no final mostra que o Jumba foi preso, faz com que o Jumba vire de lado. Porque na animação isso acontece. O Jumba, ele vira amigo também da Lilo, e começa a defender tanto a Lilo quanto o Stitch, né? Juntamente ali com o Agente Pickles, né? Então o Agente Pickles, ele fica na Terra nessa live action, né? E como o Stitch ganha o direito de ficar na Terra, ganha o direito de ficar exilado, é até meio estranho, né? Mas ele ganha o direito de ficar exilado na Terra, ele fica sobre a vigilância do Agente Pickles e também do Bubbles, né? Do Agente Bubbles, da CIA. Então os dois vão tomar conta do Stitch. Um em relacionado à Terra, né? Em relacionado ali aos federais da CIA, e o outro do espaço, tomando conta do Stitch, né? E isso vai ser melhor desenvolvido no segundo filme, na segunda parte, no segundo filme, né? E aí a Disney deve trazer o Gantu como principal vilão, tá? Aí fica perfeito, né? Como a gente agora já sabe que vai ter o segundo filme, fica legal, fica perfeito. Bom, o filme, ele tem uma cena pós-crédito, tá? Então, logo depois da primeira parte dos créditos, você vai ter uma cena pós-crédito, que é a Lilo, né? A Lilo, ela tá lá na casa dos vizinhos, juntamente com o Stitch, e ela tá conversando ali com a irmã por meio de videoconferência, né? Então a irmã, ela pega uma arma que o Jumba usava ali para abrir portais, abre um portal e aparece no quarto da Lilo, mostrando que mesmo distante, a Nani, mesmo distante, fazendo faculdade longe, do outro lado do Pacífico, vamos dizer assim, né? Porque
a Lilo tá no Havaí, tem que atravessar o Pacífico para chegar ali no território, embora o Havaí é um território americano, mas o território americano do país, de fato, né? E aí ela atravessa esse portal e entra ali no quarto da Lilo pra deitar, pra conversar com ela, né? Só que ela não consegue voltar. E aí, na barulhada toda, o Bubbles ouve a barulhada que tá acontecendo no quarto, sobe, chega lá e a Nani, ela deita juntamente com a Lilo na cama. O Bubbles acha que é só a Lilo que tá deitada. E aí termina com as duas abraçadas. Como eu disse, um filme família, com as duas falando, né? Em família, né? E aí aparece o Stitch também falando que elas são a família pra ele, né? E assim o filme acaba. Essa é a cena pós-crédito. Como eu disse, a Disney fez essa cena pós-crédito, talvez esperando que podia não ter um segundo filme. Porque as bilheterias não estavam nada boas, principalmente pra Disney fazendo aí live action. Só lembrar o último live action que a Disney fez, né? Só que, como a perspectiva para esse final de semana é bastante boa, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre bilheteria, tudo indica que a Disney realmente vai fazer aí um segundo Lilo e Stitch e aí uma continuação, né? Por isso que eu acredito que não aparece nada relacionado a um segundo filme, porque não se tinha a certeza absoluta de que haveria ali um segundo filme. Enfim, chegando aí, o final, assim, no frigir dos ovos, vamos dizer assim, volto a dizer, é um filme família, é um filme que vale muito a pena você sair de casa pra poder assistir, levar as crianças, levar a avó, levar o titio, levar qualquer pessoa, levar o pai, né, o namorado, a namorada, enfim, pra poder assistir Lilo e Stitch no cinema. O filme está muito bom, está fantástico, e olha que eu tô falando da Disney que no mês passado eu tava dando porretada, né? Parabéns à Disney. É filme desse jeito que as pessoas querem. As pessoas querem ir pro cinema para poder se divertir, para poder não ter que ficar dando explicação, não ter que ficar ali no momento constrangedor com familiares. Quer ir para se divertir, para relaxar, para levar o filho, levar a filha, para ela também, ele também poder se divertir, pro vovô se divertir. É isso que a Disney é. A essência da Disney é essa. A essência da Disney é fazer filmes para família, né? Quando a Disney se afasta disso, lógico, né? A Disney tem muitas outras franquias, mas eu tô dizendo o estúdio Disney, né? O estúdio Disney, ele é filmes para família. Quando a Disney se afasta disso, aí a gente vê que fica complicado. Aí o próprio público dá a burdoada na Disney, né? Então, a Disney ela tem que focar no que ela é, né? Na característica do estúdio, que é fazer filmes para família. E aqui, em Lilo e Stitch, a Disney acertou. Por isso, eu dou nota 8 para Lilo e Stitch, né? Embora tenha aí esse problema do final, que muita gente talvez possa gostar, outros não possam gostar, não gostem, né? Mas eu até subo um pouquinho, vou dar nota 8,5. 8,5 para Lilo e Stitch. É um filme fantástico, que vai fazer muita bilheteria e é merecida essa grande bilheteria que ela vai fazer. Bom, eu tô dizendo bilheteria sempre aqui. Deixa eu ver só nas minhas anotações aqui se tem mais alguma coisa. Vamos dizer. Já falei da decisão, né? Da Nani, que ela vai fazer a faculdade, que fica um negócio mais ali factível, né? Ela dá uma liberdade maior ali pra Nani. Mas vamos falar de bilheteria? Só deixa eu ver aqui se eu já falei da cena pós-crédito. Vamos lá pra bilheteria. Já falei de tudo. Bilheteria de Lilo e Stitch.
A expectativa, gente, para esse final de semana é, no mundo todo, fazer 180 milhões só no primeiro fim de semana. Nesse momento, a expectativa é de fazer 180 milhões. Nos Estados Unidos, a expectativa é de fazer quase 60 milhões. Lembrando que nos Estados Unidos, esse final de semana é um final de semana diferente. Na segunda-feira tem um feriado nos Estados Unidos, que é o Memorial Day. Então, é um feriado em que as pessoas, logicamente, muitas vão aproveitar o feriado para ir no cinema. Então isso dá uma aumentada um pouquinho mais na bilheteria do final de semana. Um dia a mais aumenta bastante. Para uma animação, 180 milhões, quase 200 milhões no mundo todo, é muito bom. É uma boa bilheteria. Até porque a animação... Animação não, live action, né? Desculpa, corta aí o que eu disse de animação, né? Mas quase 200 milhões no primeiro final de semana é muito bom. Esse filme deve fazer uma bilheteria ótima, né? Caso ele tenha pernas interessantes daqui pra frente, né? Podendo aí até chegar a 1 bilhão, quem sabe, né? Seria fantástico. Por hora, só esses 200 milhões, quase 200 bilhões, na primeira semana, já praticamente garante uma continuação do filme, né? O que é muito bom também, né? A gente quer uma continuação desse filme. A gente quer ver mais sobre essa família, né? Sobre essa história. Quero ver mais a atuação da Maya, né? Da Sidney. Quero ver mais sobre essa família que formou ali, mais do Stitch, né? Fora isso, vai vender de boneco do Stitch um montão. A Disney vai faturar e muito vendendo boneco do Stitch. Além da bilheteria, tem ainda isso de vender boneco, vender materiais do Stitch, que é um dos personagens, acredito eu, que mais vende da Disney. Então é isso. Pra mim, filme 8,5. Se você tá na dúvida se leva ou se não leva a família, se vai ao cinema, vá. É claro, se você tiver dinheiro, né? Se você tiver ali o dinheiro sobrando ali, não vai... ninguém vai fazer loucura de cortar algo necessário para poder ir no cinema. Mas se você tem aí o recurso para ir no cinema e levar a família toda, vá, eu garanto, você vai se divertir bastante. É isso, temos aí 52 minutos... Olha, 52 minutos de programa hoje, falando de Lilo e Stitch, mas rendeu bastante porque é um filme, como eu disse, pra família. É um filme pra você se divertir, pra você passar ali 1h30 de filme, né? Passa rápido o filme, né? 1h30. É pra você relaxar na cadeira do cinema e se divertir. É isso então, ponto final no Rádio Nerd de hoje. Lembrando que na sexta-feira saiu um episódio de Missão Impossível 8, né? Então, se você não ouviu, volte aí um pouquinho, tanto no aplicativo de áudio, o episódio de número 169, no YouTube também deve estar aqui abaixo, né? Nesse negócio que aparece aqui abaixo com os outros episódios, deve ser um dos primeiros. O episódio de Missão Impossível 8 que saiu na sexta-feira, saiu no meio da semana, meio não, quase no final de semana já, né? Então muita gente, talvez, que tá mais acostumado com vídeos e com áudios no final de semana do Rádio Nerd, pode ter perdido. Episódio número 169, falando aí de Missão Impossível, outro bom filme, outro ótimo filme que está em cartaz no cinema. A temporada de verão dos Estados Unidos tá começando boa, hein? Tá começando pra cima. A partir de agora, os blockbusters vão sair adoidado aí, vai ter episódio de montão pra você que gosta do Rádio Nerd. Um grande abraço a todos e até a semana que vem.